Amém. Deus quer saudar a todos em nome de Jesus e que Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos ajude nesta jornada de estudos da Palavra de Deus, no livro de Éfesos. Nós vimos na sessão passada o lar cristão, tanto marido e mulher. Agora estamos para ver o lar cristão na secção de pais e filhos. E depois, para mais de baixo, para completar toda a sessão aqui, vamos também falar de servos, ou senhores e servos. Aqui, a obediência dos servos para com os seus senhores e as responsabilidades dos seus senhores para os servos consecutivamente. Então, nós vamos verificar aqui a seção mais polêmica e mais complicada aqui de pais e filhos. Só são 3 versículos, são 4 versículos aqui no capítulo 6 de Efésios. Vós, filhos, diz a palavra, versículo 1, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O versículo 4 diz, vós pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Na verdade, nós quando temos um lar cristão bem posicionado, temos uma nação sossegada também. É muito crucial. Quando num país a parte de pais e filhos não está bem ajustado em termos de reverência, respeito e educação de vida, nós temos também uma nação atribulada. Então, aqui as recomendações em primeira mão vêm recair nos filhos, logo no versículo 1 do 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Portanto, já a palavra no Senhor deixa claro, talvez, a ideia de que se trata de lar cristão. Mas a obediência aos pais não pode se restringir simplesmente ao cristianismo. Só que estou a dizer que aqui neste versículo está a restringir-se ao lar cristão, na verdade, mas esta exigência é de Deus para os filhos, seja filhos dos pagãos, seja de quem for, a obediência aos pais é uma exigência divina. Agora, especificamos aqui os lares cristãos. Seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Pronto, na visão de Deus é justo. Pai é um progenitor. Aquela pessoa tem a responsabilidade incumbida por Deus de trazer os filhos na terra, ao mundo, através tanto daquele processo que Deus ordenou, homem e mulher casam e depois reproduzem realmente. Aquele processo ordenado por Deus, logo porque Deus que ordenou, há uma bênção nesse procedimento. Então, os filhos são chamados aqui a obedecer seus pais, porque isto é justo. Portanto, é justo, contando este processo todo, então, da graça que os pais receberam de Deus, de reproduzir filhos, portanto, e educar os filhos. Então, nesta condição, os pais têm a obrigação de produzir os filhos, ou trazer ou fazer filhos e depois educar, cuidar e educar. Número 2, diz para os filhos, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa.
Aqui nós queremos deixar que a palavra honra é traduzido do termo grego timão, eu vou soletrar T-I-M-A-O, timão, que quer dizer dar um preço a, valorizar, em outras palavras, estimar. Portanto, o significado da palavra grega timão é dar um preço a, valorizar, estimar, ou seja, honrar, por meio do respeito apropriado. Inclui também a ideia de reverência. No fundo de tudo, rebrilha o amor cristão, que se expressa mediante palavras e ações. Assim, pois, a criança, os filhos que amam seus pais, muito naturalmente honra ou estimará os mesmos. Em outras palavras, honrará ou estimará os mesmos, procurando fazer aquilo que lhes agrada. Portanto, esta palavra timão significa dar um preço a, valorizar, estimar. Portanto, é isto. Traduzindo essa palavra, em nenhum momento aqui existe a palavra adorar. Adorar, essa palavra é exclusivamente para o Senhor. Os nossos pais, não temos que adorar os nossos pais. Não só os nossos pais, mas a ninguém. A ninguém devemos adorar, senão a Deus. Agora, aqui honrar é respeitar. É o número 2. Honra o teu pai. Portanto, este honrar é tradução da palavra grega timão, que quer dizer valorizar, estimar, dar um preço a, estimar, honrar. Honrar tem a ver com isso, a palavra original, a etimologia da palavra é essa. Então, este é o primeiro mandamento que tem a promessa, ou ver com a promessa, para que te vá bem. Esta é a promessa, e viva muito tempo sobre a terra. Então, os pais, não provoquem ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. A tarefa primordial dos pais é encaminhar esses filhos ou cuidar esses filhos no Senhor. É obrigação dos pais. Nenhuma outra organização substitui esse papel dos pais. A escola não substitui isso. A escola dominical também não substitui a missão dos pais educar os seus filhos no Senhor, influenciar no Senhor, não fazer os filhos escolher o que os pais querem, não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer influenciar, encaminhar os filhos no Senhor, deixar que eles, já conhecendo o Senhor, façam as suas próprias escolhas. Porque os filhos sabem que vão escolher. Não é para impor, aqui não está a falar de imposição. Também os próprios pais não podem impor o respeito, quer dizer, os filhos tomam isto como iniciativa. Quando conhecem o Senhor, começam a compreender o valor dos pais, porque lá os pais amostram pela palavra, esta influência que estamos a falar, pela palavra, o que que significa ser pai. Então, qual é o papel dos pais? Qual é a importância dos pais? Então, os pais, em contrapartida dos filhos, devem honrar os seus pais no Senhor. Não é muito justo que um crente, um pastor, ou um obreiro simples, ou mesmo um crente, precisamente os pastores e outro tipo de obreiro, tenha filhos indisciplinados, que não sabem dar o valor aos seus pais, porque o lar cristão é exemplo do lar, é o lar ideal, é um exemplo do lar que o mundo precisa ter para se espelhar. O lar cristão é isto. O lar cristão não pode ser inferior a um outro tipo de lar mundano. Por exemplo, há muitos lares mundanos,
mas não pode ser inferior. O padrão do lar cristão tem que ser um padrão para exemplo, como exemplar do lar perfeito, ou um lar ideal. Pais não podem provocar a ira aos seus filhos, mas criá-los na doutrina, na administração do Senhor. Eu disse que nenhuma organização, seja a escola secular ou a escola dominical, qualquer que seja a organização educacional, nenhuma organização deve ou pode substituir o papel dos pais na educação e na influência. Primeiramente, os pais devem exercer essa influência. Não é questão de... não é um assunto para alguns pais, não. Todos os pais, precisamente aqueles que são cristãos, devem exercer o seu papel educativo. Portanto, a escola dominical, como disse antes, não substitui o papel dos pais, nem a igreja substitui o papel dos pais. Esta educação é a influência que os pais devem exercer os seus filhos para o cumprimento da vontade de Deus. Devem os pais a mostrar a seus filhos que o caminho que devem seguir no Senhor. Esta é a obrigação, fazer receber Jesus como Senhor e Salvador. Essas coisas não devem esperar acontecer na igreja. E influenciar, a mostrar que é bom aceitar o Senhor Jesus. Claro que não deve ser uma coisa coerciva, mandar eles aceitar Jesus. Não estou a falar disso. Estou a falar de influenciar. Se em casa vive-se a vida cristã, se os pais vivem, nunca chamam charlatãs para casa, nunca chamam reuniões familiares, exorcistas, não convida os filhos para isso, nunca também chamam as pessoas que invocam outros espíritos para casa, e depois o lar cristão é lar cristão. Esses pais casaram-se em Cristo, vivem em Cristo, que apenas esperam em Cristo. Então, quando nascem os filhos, não vão mostrar outra coisa, claro, não vão mostrar outra coisa, mas a fé cristã. Então, é obrigação dos pais, quer dizer, influenciar todos, olhar para os filhos, o que eles fazem, como fazem, para influenciar no caminho do Senhor. Eles não podem permitir que os filhos saiam dessa influência cristã. A influência cristã, enquanto estão embaixo do teto dos pais. As crianças não podem inventar outras coisas debaixo do teto dos papais. Então, quando cresce, toma uma decisão de adulto, já tem uma idade adulta, cresce, abandona o lado dos papais e quer seguir alguma coisa. A influência que esses filhos tiveram debaixo do teto do pai, debaixo da casa da liderança dos pais, a influência não vai permitir que eles desviem do caminho que eles foram instruídos desde a infância até a idade adulta. Portanto, diz a palavra de Deus, mostra o caminho à criança, não é? E quando for grande, não errará, não é? Não vai se extraviar. A mostrar desde a infância. Portanto, este é o trabalho dos pais desde a infância. As crianças são influenciadas pela vida que os pais levam. Então, vós pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Então, tem que ser esta aula que é dada lá em casa de Cristo, a mostrar o amor cristão, a mostrar a vida cristã, a mostrar a essência da vida cristã, para quando forem crescidos, não se desviar para fazer outras escolas abomináveis ao cristianismo, abomináveis ao cristianismo. Não pode existir no lar cristão mais de uma crença, não é? Muitas crenças, várias crenças. É por essa razão, esta orientação paternal dos filhos ajuda em que haja uma religião monoteísta em casa. Então, a liderança dessa religião é feita pelo chefe da família, o pai, neste caso, e com o auxílio da mãe. Então, realmente, este lar é um lar maravilhoso. Então,
o ponto que eu quero realçar aqui é que nenhum pai cristão tem que pensar que haja uma outra organização que vai influenciar essas crianças a Cristo, senão a educação do berço que o pai tem lá para com os seus filhos. Por favor, nunca pais devem pensar em existir uma alternativa. A escola dominical não substitui a liderança dos pais, a escola secular não substitui a liderança dos pais. Agora, filhos bem criados, bem educados, eles vão ser melhores alunos na escola, melhores alunos também na escola dominical. Por favor, pais, assumam as vossas responsabilidades. Agora temos aqui a parte final dessa secção, fala de servos e seus senhores. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Agora, no mundo de Paulo, naquele tempo, havia o sistema de escravatura ainda estava em alta, não é? Ela é que predominava naquela altura. É por isso que vem esta nota aqui, esta educação. Nós, para a nossa realidade, isto pode servir para a situação de patrão e empregado. Então, esta nova realidade, né? As secretárias do lar, pode servir este conselho paulino. Por isso, vamos dizer que, olha, no meu país a escravatura foi abolida, está bom, mas a questão aqui era mesmo como esses escravos serviam aos seus senhores, como nós, no nosso tempo, não é escravatura, mas temos empregado domésticos que têm os seus direitos, mas estão servindo-nos em casa. A questão era, quando o cristianismo estava a desenvolver, então os patrões cristãos levavam os seus escravos para a sinagoga ou para a igreja, na verdade, e aí algum desses escravos, como temos o Onésimo, aquele escravo que Paulo evangelizou na cadeia, então se convertiam a Cristo. Quando se convertiam a Cristo, eles perdiam aquela reverência, anterior reverência, porque pronto, o meu Senhor, não é, o patrão neste caso, é meu irmão na fé. Começavam a perder esta reverência. Então, Paulo, nesta carta, trata de instruir, não é só esta carta, outra carta também fala dos senhores e escravos, porque assim como nós vimos entre pai e filhos, há casos em que os próprios filhos são tão reverentes aos pais, mas os pais, por exemplo, provocam ira aos filhos, vice-versa. Então aqui também é a mesma coisa. Havia reverência enquanto esses escravos sabiam que eram escravos, mas quando se converteram a Cristo, eles exigiam abandonar a escravatura e tornar-se também pessoas simples, já que o patrão converteu a Cristo e ele também converteu a Cristo. Olha, já não sou escravo porque estamos livres. Então não tinham entendido este detalhe. Não, Paulo, noutra carta também, Coríntios fala muito bem. Está livre, o escravo está livre, é no Senhor. No Senhor. Agora, aceitou Jesus Cristo, está livre do pecado, não está livre das obrigações de escravatura ao seu senhorio. Portanto, não está livre disso, não receber. Eles tinham confundido a liberdade em Cristo como se fosse a euforia, não é? Mas não era isso, a liberdade em Cristo não era euforia. Então, Paulo voltou a tratar o assunto para mostrar que, olha, vocês estão livres no Senhor, mas são escravos, continuam escravos para os vossos senhores da terra. Os vossos senhores terrenos são senhores para vocês, porque vocês ainda não têm nenhuma carta de euforia. A liberdade em Cristo não vos dá liberdade para com os vossos senhores. Chamem os senhores
continua a servir como Senhor com a mesma reverência. Então há uma passagem aqui no 6 diz, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E eu quero realçar aqui neste 6, a vontade de Deus é o quê? É que a pessoa dentro dos padrões, dos deveres que ele tem que cumprir, por exemplo, se eu sou um professor, tenho que ir dar aulas. Então, na escola, ainda sou professor, mas em casa eu sou chefe de família. Ou em outras palavras, as pessoas esses escravos queriam se livrar da sua obrigação de escravatura para com o Senhor em nome da conversão. Em nome da conversão. E muitas vezes acontece isso. A pessoa quando se converte e o seu patrão é irmão também na igreja, então se converte, talvez tenha alguma vantagem de receber um dom um pouco mais forte do que o seu patrão. Quando chega lá em casa já não quer fazer os seus deveres domésticos, porque eu até lá na igreja tenho posição, o patrão não tem posição lá, o patrão tem que me obedecer aqui. Mais ou menos uma coisa como essa. Então realmente lá, porque os dons de Cristo não dependem da posição social que nós estamos. Se somos escravos, se somos doutores ou diretores, se somos chefes, ou não tem nada a ver. Quando nós convertemos a Cristo, o Senhor dá a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Como Ele dá, atribui os dons a cada um como quer, como o Senhor quer. Na verdade, então, acontecia que havia essa rivalidade. Mas Paulo, com muita claridade, diz que devem servir não à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo. O que quer dizer? Nós, quando estamos no emprego, trabalhamos no banco, trabalhamos nos caminhos de ferro, em qualquer lugar onde estamos a trabalhar, não é? Em qualquer instituição que seja, não sei, saúde, qualquer instituição que estamos a trabalhar, nós temos obrigações lá, obrigações, as nossas obrigações sociais lá. Essas obrigações, quando nós cumprimos muito perfeitamente, estamos a fazer a vontade de Deus. Este é o problema de muitas pessoas. Olha, eu estou a trabalhar para aquele homem. Não para aquele homem. Okay. Se eu estou a trabalhar para aquele homem, mas tenho obrigações para cumprir naquele homem, quando eu cumpro essas minhas obrigações, estou a fazer a vontade de Deus. O Paulo está a dizer. Realmente, todas as vezes que nós estamos a cumprir bem as nossas carreiras profissionais, a cumprir bem as nossas obrigações para com o Estado, para com o empregador, para com o nosso chefe, cumprir bem, estamos a fazer isso para Deus, não os homens. Portanto, não estamos a fazer isso para agradar o nosso chefe, que há este pensamento, eu vou fazer qualquer coisa para agradar a ele. Não, estamos a agradar a Deus. Como cristão, temos que nos arrumar com este pensamento. Qualquer atitude que nós estamos a ter perante um chefe, tínhamos uma obrigação de respeitar, de honrar. Não fizemos isso, então não fizemos a Deus. Não a um homem, não fizemos a Deus. Então, em suma, em cristianismo, tudo que nós temos que fazer, o cristão é o melhor. O cristão é o melhor, um bom cidadão, um cidadão obediente às regras do Estado, obediente aos superiores hierárquicos, os nossos superiores hierárquicos, obediente. Essa obediência que nós devotamos aos nossos superiores hierárquicos, estamos a fazer isso para Deus, não aos homens. Em muitos lugares Paulo repete essas coisas. Não servimos às vistas dos homens para agradar os homens, como se tivéssemos para agradar só os homens, mas fazemos isso para Deus. Quando eu estou a fazer um programa que o meu chefe manda, está dentro do meu programa do trabalho, e eu vou fazer muito bem aquilo que me mandou o chefe, fiz muito bem para Deus, para a glória de Deus, não para o chefe, para a glória de Deus. Então, este é o programa que eu acho que é muito fundamental compreender. Os pais também precisam de reverenciar, os filhos também, aliás, precisam de reverenciar os pais, mas fazendo isto para a glória de Deus. É por isso que diz aqui que no 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Portanto, essa promessa
quem vai retribuir é esmolar. Deus de recompensa é esmolar. É Deus que vai retribuir. Não são os papais que vão retribuir. Quando nós honramos a eles, é Deus que vai retribuir. E é muito bom porque esta promessa, este mandamento tem promessa, que a promessa é viver muito para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, há necessidade, às vezes nós encurtamos o nosso período de vida por cada forma como nós tratamos os mais idosos, os mais velhos, neste caso, a linguagem que usamos aqui agora é os mais velhos. Então, é necessário honrar. Eu disse não adorar, mas honrar. Há diferença, a adoração pertence somente, exclusivamente a Deus, mas a honrar pertence aos nossos superiores hierárquicos, aos mais velhos, aqueles que têm esta posição de tutelarmos. Então precisamos de honrar. Isso é para a glória de Deus. Então nós, quando respeitamos alguém que é o nosso superior hierárquico, nós estamos quer dizer, não estamos só a valorizar aquele homem e a dar honra àquele homem, estamos a servir a Deus. E este serviço vai ser recompensado no tempo determinado. Então, os servos devem fazer isso, ainda que o nosso patrão é convertido também, é nosso irmão na fé, mas nós vamos dividir as responsabilidades. Em casa, ele é nosso Senhor, aqui na igreja, ele é nosso irmão. Não devemos abusar dessa irmandade, temos que honrar, porque realmente cada coisa tem que estar enquadrado no seu devido espaço, para a honra e glória do santo e precioso nome de Jesus. Então Paulo aqui está a mostrar esta graça de cada coisa estar encaixado no seu devido lugar. Então não vamos desorganizar as coisas. Nós, como cristãos, realmente temos a obrigação forense de nos manter firme na obediência a Deus, através desses serviços que nós prestamos aos nossos superiores hierárquicos. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente, agora e para todos sempre. Amém.